Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Devem os estádios pagar IMI? O Governo estuda o alargamento do imposto municipal sobre imóveis aos recintos desportivos e nesta edição vamos discutir o eventual impacto desta medida. Este será assim o tema para a segunda parte deste jogo económico, mas para já dou as boas-vindas tanto ao Jorge Faria de Sousa como ao Nuno Braga e avançamos para o hat-trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semana. Nuno, vamos começar com a liderança portuguesa na lista das academias mais valiosas do mundo. 670 milhões. É desta forma que o Observatório do Futebol avalia em euros a Academia do Seixal. A Escola de Formação do Benfica lidera assim a lista das academias mais valiosas do desporto rei no mundo. Chelsea e Barcelona fecham o pódio. Os atletas formados no Seixal durante pelo menos 3 épocas, entre os 15 e os 21 anos, estão avaliados, como disse, em 670 milhões de euros, um valor que se estende a um total de 104 jovens. O Sporting é o segundo emblema português mais bem cotado, ocupa o 10º posto, com valor total de 399 milhões de euros, em 97 ativos. Segue-se o Futebol Clube do Porto em 15º, com 350 milhões em 71 jogadores da formação. Ou seja, Jorge, temos aqui os três grandes muito bem cotados. Aliás, depois, fora destes 15, surge o Braga também ali numa posição muito interessante. Temos aqui, de facto, os melhores clubes portugueses dentro das 15 melhores academias do mundo, isto de acordo com o CIES, o Observatório do Futebol, e de facto é mais um dado, e nós trazemos aqui muitos neste jogo económico, é mais um dado que vem confirmar a excelência da formação, do futebol de formação em Portugal. Sim, boa tarde, José. Cumprimentar também o Nuno. A verdade é que temos vindo aqui recorrentemente a falar do tema da formação e da importância que pode ter, sobretudo no contexto do futebol europeu. De resto, não é por acaso que o próprio Sérgio Conceição esta semana falou sobre a diferença dos clubes e dos orçamentos dos clubes dos Big Five para o contexto mesmo dos três grandes do futebol português, dizendo mesmo que é difícil conquistar a Liga dos Campeões, embora não seja impossível, e para quem viu o Real Madrid e Liverpool ontem é de facto uma diferença estratosférica. E portanto, essa aposta na formação, e eu tenho referido muitas vezes aqui no jogo económico, tem que ser o futuro do futebol português, e neste contexto, para ter equipas competitivas, tem que passar sempre muito por ter boas condições para o futebol de formação, haver uma aposta nesses jovens oriundos das academias dos três grandes, e até podemos incluir aqui o Braga, que recentemente fez um encaixe financeiro muito significativo com o jogador da formação, o Vitinha, que se transferiu para o Marselha por 32 milhões de euros, se a memória não me falha, e portanto não deixa também de ser uma venda significativa para um clube como o Braga, que inclusivamente fez um investimento em infraestruturas para poder ter melhores condições para a sua formação. Sporting, Benfica e Porto já tinham essas estruturas e já têm mais tradição nas questões da formação. Por outro lado, é bom recordar que a quantidade de jogadores que têm vindo a ser transferidos dos três grandes para ligas dos Big Five. E podemos falar aqui de João Félix, ou mesmo de Mateus Nunes, de outros jogadores do Futebol Clube do Porto, Fábio Vieira, e até Vitinha, que se transferiram no último mercado de inverno. E portanto, obviamente que a formação tem essa importância e essa preponderância, não só olhando para o comportamento desportivo, e é bom recordar, o Benfica venceu a última edição da Youth League, da UEFA Youth League, e esta época o futebol português tem duas equipas nos oitavos da Youth League, no caso o Sporting e o Futebol Clube do Porto, que de resto eliminou o Panathinaikos no play-off. O Sporting tinha passado em primeiro num grupo com Tottenham, Eintracht de Frankfurt e Marselha. E portanto não deixa de ser significativo ter duas equipas nas 16 melhores da Europa deste escalão,
e a outra ter vencido a última edição. E isto diz muito do que é a qualidade desses escalões de sub-19, do talento que existe no panorama dos três grandes, e portanto é natural que o futebol português, até olhando para um contexto de seleção, olharmos para a quantidade de jogadores que se transferem relativamente jovens para as ligas dos Big Five, e mesmo se retirarmos os Big Five e as grandes transferências, aquelas que são as mais badaladas, a verdade é que olhamos para muitos jogadores que fizeram formação em Sporting, Benfica ou Porto, e aqueles que já não estão, já não militam nesses clubes que os formaram, ainda assim, grande parte deles jogam nas primeiras divisões na Europa do futebol, e portanto, obviamente que a formação tem qualidade, tem esta valorização muito significativa e tem representado encaixes financeiros fantásticos para os clubes e para a sua sustentabilidade em termos financeiros. Mesmo assim, mesmo com esse sucesso, Jorge, poderiam os clubes ter um aproveitamento melhor destes jovens jogadores? A dificuldade é precisamente essa, porque olhamos para vários casos e eu diria que era preferível ter capacidade para aguentar os jogadores durante mais uma, duas épocas e não os ver sair tão precocemente na sua carreira. Mas a verdade é que depois, e assistimos recentemente, dando o exemplo, não é da formação, mas aí tem mais que ver com o scouting, que também é relevante ter um bom scouting que possa identificar os talentos mais cedo para poder contratá-los e rentabilizar. O caso de Enzo Fernandes, o contrato que lhe foi oferecido foi manifestamente muito superior àquilo que oferia no Benfica, e portanto, obviamente que a dificuldade mesmo de manter esses jogadores é sempre grande, porque se para o clube normalmente representam grandes encaixes financeiros, para os jogadores também estamos a falar de contratos que lhes mudam as vidas, e portanto é sempre um equilíbrio muito difícil entre querer que permaneçam o maior tempo possível e que os clubes continuem a tirar rendimento desportivo desses jogadores e vê-los evoluir o maior tempo possível, mas na verdade o futebol é o momento, isto é um chavão que muito dizemos, mas a verdade é que vendidos na altura certa e quando apresentam maior rendimento, normalmente significam encaixes financeiros maiores. E depois, do lado dos jogadores, como eu dizia, significam, na grande parte das ocasiões, quando se transferem, sobretudo para as 5 principais ligas europeias, estamos a falar de contratos que efetivamente lhes vão mudar as vidas. Muito bem, Nuno, e numa semana que marca o ano, um ano desde que começou o conflito na Ucrânia, temos aqui o número dos 365 dias para lançar. É o número de dias que já passaram desde a invasão russa à Ucrânia, ou seja, um ano inteiro, tal como referiste. Desde essa altura e como resposta, as altas instâncias do desporto aplicaram um conjunto de sanções a clubes e desportistas russos. Por exemplo, a Rússia foi impedida de competir no Mundial do Qatar, ficou sem prova de Fórmula 1 e viu os seus clubes excluídos de provas europeias em várias modalidades. Agora, o Comitê Olímpico Internacional coloca a possibilidade de levantar as sanções sobre os desportistas russos, desde que aceitem competir com uma bandeira neutra, algo que causou já protestos por parte de atletas ucranianos. Importa, por isso, saber qual o destino para os desportistas de nacionalidade russa. E já foi tema deste jogo económico, precisamente o conflito na Ucrânia e como é que este alastra para o desporto, e na altura falámos de uma série de sanções e de exclusões e de ausência da Rússia nas principais competições, e não falamos só de futebol, falamos de outras modalidades. Jorge, de facto temos aqui todo um universo desportivo que não pode contar com uma potência desportiva de grande capacidade, que é a Rússia. Como é que vês nos próximos meses as instituições, portanto, os organismos que regem o desporto a nível mundial, gerirem esta questão de, tendo em conta que, aquele princípio de que o desporto deve ser inclusivo, como é que se respeita esse princípio, se está a excluir os atletas russos ou se é inevitável que os atletas russos continuem excluídos das provas, tendo em conta todo o contexto geopolítico que se vive neste momento?
Acho que é um equilíbrio muito difícil de se conseguir. Em primeiro lugar, dizer que é bom recordar que, ao contrário do que tem dito tantas vezes Putin, o invasor é a Rússia, o invadido é a Ucrânia que está a ver o seu país devastado, e ainda assim com uma resistência e uma coragem extraordinárias. E ao contrário do que inclusivamente disse Putin esta semana, em que dizia que o mundo ocidental é que quer que o conflito se torne global, mas é bom recordar que quem é o invasor é a Rússia e por decisão de Vladimir Putin. Agora, o que é facto é que parece-me, no contexto do futebol e do futsal, a UEFA não me parece que haja margem para ceder. E olhamos destacaria aqui o futsal, que estamos a caminhar a passos largos, por exemplo, para a Final Four, que recorrentemente tinha e já houve vários campeões europeus provenientes da Rússia, e normalmente tem equipas muito competitivas e com orçamentos gigantescos para o contexto do futsal. Não me parece que a UEFA abra a porta, mesmo se olharmos para as seleções, irá iniciar o apuramento para o Campeonato da Europa 2024 no próximo mês de março, e não me parece que a UEFA irá ceder. Já houve a determinada altura até a possibilidade da Federação Russa de Futebol pedir para fazer parte da Confederação Asiática. Não se soube depois mais nenhuma decisão a propósito disso. Agora, o que me parece é que o desporto tem que ser inclusivo, e o desporto pela paz ao longo da história, e sobretudo na história do século XX, o desporto teve um papel sempre muito importante na conquista e na promoção da paz. Já houve conflitos que pararam para ocorrer uma competição desportiva a um jogo de futebol. E portanto parece-me que é um equilíbrio difícil. O que é certo é que para já o Comitê Olímpico está a abrir a porta a alguns atletas. É natural que os atletas ucranianos se manifestem contra isso. O que eu acho curioso é que as outras confederações de desportos não se manifestam. No fundo, os outros comitês olímpicos nacionais não têm vindo a tomar posição, e é interessante aguardarmos para vermos, por exemplo, qual é que será a posição do Comitê Olímpico Português relativamente a este tema, porque nós sabemos que é uma superpotência, mas muito mais importante do que ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos é que haja paz e que, sobretudo, que a Rússia seja derrotada nesta guerra. E para terminar o hat-trick desta semana, vamos falar de um apetite muito grande dos fundos de capital de risco pelo futebol. 30 mil milhões de dólares é o valor do investimento canalizado no ano passado para o desporto proveniente de fundos de capital de risco. É metade da quantia investida em 2021, de acordo com o relatório da Deloitte. Através destes investimentos, as empresas de capital de risco procuram obter receitas fiáveis e uma sólida rentabilidade do investimento. É também antecipado um incremento de valorização dos seus investimentos através do aumento de valor dos direitos audiovisuais, a entrada em novos mercados do setor de apostas desportivas e a possível expansão mundial de algumas ligas que, hoje em dia, ainda não competem com as principais competições. E de facto, em 2021, como disse o Nuno, o investimento foi de 60 mil milhões de dólares por parte destes fundos de capital de risco. Esse investimento em 2022 passou para metade, 30 mil milhões de dólares, mas de qualquer forma, e até por aquilo que sentimos, temos o Manchester United, tivemos a aquisição do Chelsea, continua a existir aqui um enorme apetite por estes ativos, Jorge. Sim, e além disso, recordo aqui um tema que trouxemos recentemente ao jogo económico, a possibilidade dos próprios direitos do Calcio da Série A italiana ser adquirido por um fundo de investimento com capital de risco. E, portanto, é natural que os fenómenos desportivos, e olhamos para o tão polémico Mundial e para as receitas que conseguiu a FIFA angariar, é natural que este tipo de fundos se interessem pelos grandes eventos desportivos, pelas grandes ligas, e os direitos televisivos hoje em dia têm uma preponderância vital. Há um outro tema que vale a pena também estarmos atentos. Os irmãos Glazer, como sabemos, colocaram
o United à venda por uma soma, qualquer coisa a rondar como 6,7 mil milhões de euros. Veremos. O prazo final para a entrega das propostas terminou na passada sexta-feira. Ainda não se sabe pormenores relativamente a esses concorrentes que podem eventualmente ter apresentado propostas, mas o que é certo é que pode haver também um fundo com um fundo de capital de risco interessado na aquisição de uma das maiores marcas, um dos maiores clubes do mundo, como é o United, mas acaba por não ser surpresa, porque estamos a falar do futebol, uma indústria, ou mesmo noutros eventos desportivos como a Fórmula 1 e etc. Estamos a falar de eventos que movimentam muitos milhões de euros, ou muitos milhares de milhões de euros, se assim quisermos, e que, portanto, a possibilidade de tirarem rentabilidade desses investimentos que fazem é enorme, e, portanto, é natural este interesse. E vamos ver se não haverá também interesse nestes fundos também em equipas do futebol em Portugal. Nuno, muito obrigado então por este hat-trick e por trazeres estes números. Voltamos para a semana com mais números para análise neste jogo económico. Já a seguir, na segunda parte, vamos responder à pergunta: devem os estádios pagar IMI? É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Na época passada, o futebol profissional em Portugal pagou 214 milhões de euros em impostos ao Estado, mais 11,5% do que na temporada 2020-2021. Agora, o Fisco quer saber quantos estádios pagam IMI e quantos estão abrangidos por isenções municipais. Devem os estádios pagar IMI ou estes recintos devem continuar isentos deste imposto? Vera Gouveia Barros é economista e especialista em habitação e turismo, é a nossa convidada para esta segunda parte do jogo económico, uma presença, Vera, obrigado por estar connosco neste programa, uma presença que ficou mais ou menos apalavrada há um ano, na circunstância de outra emissão que tivemos na JTV, nomeadamente nas legislativas. Quase um ano depois, mais um ano depois, cumpriu-se essa promessa. A Vera vem ao programa para falar então de um tema que está na atualidade, a questão de se os estádios devem de facto pagar este imposto municipal. Vera, com o atual enquadramento, os estádios de futebol devem, de facto, ser enquadrados neste imposto municipal? Eu não vejo razão para que não sejam. E atenção, a minha opinião aqui não é nem jurídica, nem mesmo económica, porque não se vai tratar aqui de fazer uma análise custo-benefício ou da eficácia que teria esta medida. É mesmo uma questão da minha noção de justiça e pensar que se um proprietário normal de um imóvel, que é a sua habitação própria permanente, paga IMI sobre ele, se um senhorio paga IMI sobre ele, porque é que os estádios, enquanto património imobiliário, não hão de pagar também à semelhança do que acontece com estes? E atenção, acho que isenções deste tipo não faz sentido, não faz sentido existirem, não apenas para os clubes de futebol, mas também as isenções que nós temos, por exemplo, para partidos políticos, tudo isso sou favorável a que fosse extinto. Igrejas também, não é? Igrejas, Também se exatamente, enquadram. aliás, portanto, todo o património também das instituições religiosas, parece-me que faz sentido pagarem IMI à semelhança do que acontece com cada um de nós na propriedade imobiliária que tem. Toda esta discussão surgiu a partir precisamente das barragens. Como é que esta discussão vai das barragens chega de repente aos estádios? E como é que avalia, Vera, esta questão do Fisco estar realmente interessado neste tema relativamente ao IMI dos estádios? E porquê é que só acordámos agora para esta situação?
Bom, na verdade, se calhar o que nós devíamos começar a perguntar é porque é que cada um dos impostos existe. Se calhar Uhum. é essa a pergunta que temos de fazer. Eu lembro-me que o primeiro artigo de opinião que eu escrevi, o primeiro de todos, chamava-se A Fiscalidade tem razões que a própria razão desconhece. Porque nós aprendemos, no curso de Economia, que existem várias razões para a tributação. Há razões de promover a repartição de rendimentos, portanto, aquilo que se chama uma função um bocadinho mais Robin Hood, há a função de eu arrecadar receita para pagar aquilo que são para financiar aquilo que são os bens públicos que tenho de providenciar à sociedade, e depois existem depois existem impostos também para corrigir aquilo que são externalidades. Portanto, estas são basicamente as três razões para, do ponto de vista económico, para a existência dos impostos. Aquilo que depois nós vemos é que tipicamente os impostos servem simplesmente para ter receita. E não interessa às vezes já muito bem para quê, interessa só é para entrarem como receita no orçamento de Estado. E depois, claro, começam a entrar aqui as noções de justiça social e um debate até mais do ponto de vista filosófico sobre se a situação A é taxada, porque é que a situação B, que pontos em comum é que tem ou não tem e que justifiquem essa tributação. E portanto acho que o que aconteceu aqui é exatamente isso. O que é que acontece? Estamos numa altura em que o IMI, no imposto sobre o património imobiliário, numa altura em que o debate está tão aceso naquilo que é o tema da habitação, é natural que depois se comecem a olhar para estas questões, para além daquele aspecto que falou do caso das barragens e da Uhum. isenção, e se justificava, se não se justificava. Portanto, se começamos a alargar a noção de, de imobiliário, a tudo o que é infraestruturas, pois claro, também, Não fica pedra sobre pedra, provavelmente. exato, e os impostos aí, embora não sendo habitação, nem um espaço, tem uma natureza mais comercial, e os espaços comerciais também estão sujeitos ao pagamento de IMI, portanto, por aí, por essa via, acho que acabarão por ser abrangidos. Na Uhum. parte de serem englobados em património devoluto, que possa ser arrendado coercivamente, acho que estão mais ou menos tranquilos. Portanto, aquele estádio do Beira-Mar e do Leiria, não se passa nada, mas acho que é tranquilo. Os tais estádios do Euro, os fantasmas do Euro 2004. Eu introduzo precisamente o Jorge Faria de Sousa nesta conversa para podermos então refletir sobre este tema. Jorge, de facto, de repente a autoridade tributária acordou aqui para o tema IMI em edifícios, instalações que não estão aparentemente sujeitos a esse imposto. Faz bem a autoridade tributária querer fazer um levantamento neste caso, daquilo que estamos a falar aqui, dos estádios que não pagam este imposto municipal? Sim, antes de mais cumprimentar a Vera, e recorrendo à minha experiência enquanto ex-autarca, é bom recordar que grande parte dos clubes, sobretudo os de menor dimensão, sobrevivem muito graças, não só aos seus associados, mas muito mais graças às autarquias locais e aos apoios que as autarquias dão, seja por via de isenção de impostos, seja por via de orçamento e de subsídios. Muitos clubes não sobreviveriam, sobretudo aqueles de menor dimensão e das competições a nível distrital e etc. Dada esta nota, não é só, e a Vera saberá melhor do que eu, não é só na questão do IMI que há vários casos de justiça ou de injustiça fiscal, em que uns têm direito a algumas isenções ou mesmo a dedução por via de IRS, e escrevi relativamente, no caso da habitação, sobre isso para o jornal económico há poucas semanas. No que diz respeito, por exemplo, aos contratos de crédito anterior a 2011, os contratos de arrendamento que têm direito à isenção, a dedução em sede de IRS, essas pessoas, e depois há uma clara discrepância entre as pessoas que têm contratos de crédito de habitação posteriores a 2011 e essas já não têm direito a qualquer tipo de dedução de IRS. E, portanto, não é caso único.
o que me parece importante é que haja equidade. E muito mais importante do que discutir, do que a autoridade tributária se preocupar com os clubes da Primeira Liga, que eminentemente terão outro tipo de condições para conseguir executar esses pagamentos de IMI. A maior preocupação deve ser os clubes de menor dimensão, como eu dizia há pouco. E depois há uma outra questão, mesmo olhando para a Primeira Liga Portuguesa, mesmo sairmos às divisões inferiores, há situações como a questão do Estádio Municipal de Braga, que é um estádio municipal do qual o Sporting Clube Braga tem usufruto, embora tenha ainda o Estádio 1º de Maio, e refiro este para não referir, como dizia há pouco a Vera, e por razão, o Estádio de Aveiro, o Estádio de Coimbra, que disputa a Liga 13 e que está praticamente sempre com muito pouco público, ou o Estádio de Lolefar, que é utilizado para outro tipo de situações que não o futebol. E, portanto, obviamente que estas situações devem ser acauteladas, mas, sobretudo, como dizia, tem que haver equidade. O que não faz sentido é haver clubes, até no caso os dois grandes da cidade de Lisboa, a serem isentos há algum tempo, e depois haver outros clubes da mesma divisão que não têm essa isenção. Eu percebo que, obviamente, quer as Assembleias Municipais, quer os Executivos Camarários têm algum poder de decisão relativamente a este tipo de matérias, em questões de projetos de utilidade pública, e das próprias atribuições de apoios. Agora, a verdade é que não há, olhando para o que é público, não há equidade, e isso parece-me que tem que haver essa equidade, que isso é que me parece ser o mais importante no meio disto tudo. Fazia sentido, de alguma forma, Jorge, que houvesse aqui um escalonamento, ou seja, perceber que naturalmente o Benfica, ou o Sporting, ou no caso da cidade do Porto, o Futebol Clube do Porto, ou o Boa Vista, serem clubes que têm receitas que nada têm a ver com estádios de clubes, muitas vezes clubes de bairro, clubes que muitas vezes até são quase o último recurso para que as crianças possam continuar a praticar desporto. Fazia aqui sentido haver uma espécie de escalonamento, tendo em conta aquilo que são as receitas, muitas vezes milionárias dos clubes, para que esses pudessem efetivamente contribuir com o pagamento do IMI e do seu recinto desportivo? Acho que, eu não sou jurista, mas acho que, conhecendo o país como nós o conhecemos, qualquer lei tem N exceções. E a propósito, por exemplo, do novo pacote para a habitação, já se estão a ser faladas N exceções a qualquer tipo de regra que seja criada pelo governo. Agora, acho que tem que haver claramente bom senso, porque, obviamente, como eu dizia na minha primeira intervenção, há clubes que não sobrevivem se não forem os apoios, sobretudo das autarquias. E nesse aspecto, se há temas em que não deve haver dois pesos e duas medidas, nesse aspecto tem que haver, porque provavelmente para clubes de menor dimensão, que as autarquias subsidiam ou apoiam de alguma forma, seja por via de isenção fiscal dos impostos municipais, seja com subsídios, como eu dizia há pouco, esses clubes são preponderantes. Estamos a falar de centenas de jovens que não praticam futebol nem qualquer outro tipo de desporto ou outra modalidade, em clubes da elite nacional. Agora, acho que deve haver bom senso em todos este tipo de medidas, e além do bom senso deve haver equidade, porque esses clubes de menor dimensão também não sejam prejudicados por este despertar da AT para esta situação relativamente ao IMI. Vera, eu estava-me a recordar das palavras de Carlos Moedas no dia seguinte à apresentação do pacote de habitação do governo, relativamente. Carlos Moedas ficou extremamente indignado pelo facto do governo não ter ouvido pelo menos a Câmara Municipal de Lisboa para poder conceber ou desenvolver algumas das medidas. Da mesma forma que o governo avançou com este pacote, e naturalmente sabemos que é um pacote que está sujeito aqui à consulta pública, portanto não são medidas finais, da mesma forma que o governo avançou com essas medidas, poderá haver aqui a situação de a autoridade tributária avançar aqui com algum tipo de imposição às câmaras municipais para cobrarem esses impostos que não estão a ser cobrados neste momento? Eu confesso que não sei porque essa questão eu acho que é jurídica. Ah,
poderia dizer que a autoridade tributária fará. Mas a pergunta era mais se faria sentido que o governo avançasse com esse tipo de imposição. Creio que essa imposição nunca poderá vir do governo sequer. Creio que isso é uma competência exclusiva, a parte fiscal, benefícios fiscais. Tenho a ideia de que é uma competência exclusiva da Assembleia da República e não do governo, mas não estou Uhum. certa. Ainda assim, esta é uma matéria em que as câmaras têm, lá está, têm isso para a habitação normal, portanto, podem fixar os seus coeficientes, portanto, parece-me que também aqui faz sentido terem essa amplitude. Agora, quero subscrever aquilo que dizia o Jorge relativamente às questões de equidade e não tratar de forma igual aquilo que são situações diferentes. Eu, quando há bocadinho dizia que há aqui uma questão de justiça e de os clubes não terem nenhum benefício face a outras instituições e às pessoas, àquilo que é a casa das pessoas, também temos de reconhecer o papel que desempenham na promoção do desporto e, sobretudo, os tais clubes mais pequenos, os clubes de bairro, muitas vezes na importância que têm até de combate a situações de pobreza, de fomento do não abandono escolar no trabalho que fazem com os miúdos, de lhes proporcionar atividades desportivas, mas sempre com o compromisso também de que continuem na escola. Portanto, tudo isso tem de ser atendido e acho que deve fazer parte desse tal acordo que existe com o poder local, sendo que o poder local é possivelmente quem está em melhores condições para conhecer aquilo que é a realidade do seu território. Portanto, não me parece que isso seja o tipo de coisa que faça sentido definir centralmente quais são os clubes que têm um papel mais importante nesse fomento do desporto e de apoio às populações em meios de grandes vulnerabilidades. E as autarquias sabendo exatamente o que é que cada clube tem de receita, não deveriam arranjar aqui uma espécie de escalonamento para que os clubes com maiores possibilidades pudessem proceder ao pagamento desse IMI? O próprio IMI, para o cidadão comum, também já tem algumas isenções, consoante seja a primeira aquisição, há um tempo de dispensa, se fizerem Aquele reabilitação. coeficiente familiar, etc. Exato, portanto, há aqui tudo isso pode ser devidamente aplicado também aqui a este caso. Jorge, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, mostrou-se preocupado quando esta questão foi levantada, disse que seria uma questão muito preocupante se por acaso a autoridade tributária impusesse aqui a cobrança de IMI a alguns clubes. Achas que há algum motivo para que a Liga Portugal tenha aqui preocupações a este nível? Não sei, não conheço as contas de todos os clubes. Agora, a verdade é que, e para quem nos está a ouvir, são os municípios que definem As isenções. as isenções e, além das isenções, o próprio imposto. E tem que ir à aprovação da Assembleia Municipal e também da reunião de Câmara. E, portanto, cada município tem basicamente a possibilidade de definir qual é que é o imposto a aplicar. E numa altura em que os municípios competem pela atração de pessoas, devido até ao abandono, por exemplo, do interior, vemos que cada município tem a sua taxa de IMI, uns mais baixa do que outros, mesmo olhando para a região de Lisboa, há municípios com IMIs relativamente, significativamente mais baixos do que outros casos. E, portanto, depende muito daquilo que são as decisões em Assembleia Municipal e de reunião de Câmara. Agora, o que é efetivamente, quanto à Liga de Clubes, olhamos para casa, há pouco falava da situação do Braga, mas acredito que existam mais estádios que são estádios municipais e, portanto, aí
aí há logo uma diferenciação entre aqueles que têm estádios municipais e os que não têm estádios municipais. Agora, não acredito que para os clubes, sobretudo os da Primeira Liga, viveriam com maior ou menor dificuldade, tendo que pagar IMI ou não, porque se as famílias conseguem, os clubes também têm que conseguir. Certo? É assim, Vera. Se as famílias conseguem, os clubes também devem fazer esse esforço, pelo menos aqueles que podem fazer esse pagamento. Parece-me que é justo. E repito, não estamos a falar apenas de clubes de futebol, há todas as outras situações que eu acho que também devem ser repensadas. Portanto, aquelas que se alargam a outro tipo de instalações. Já estamos no final desta segunda parte. Iria só perguntar à Vera como é que vê os próximos passos desta situação. Se isto vai morrer nas eleições municipais ou, de certa forma, se o Fisco vai voltar a levantar este assunto no futuro. Confesso que não tenho nenhum. Os economistas são muito maus a fazer previsões, não é? E eu aqui não tenho mesmo nenhum prognóstico, porque ahm, parece-me que estas coisas também vivem muito daquilo que é a vida política e, portanto, muitas vezes as oportunidades de introduzir ou não determinado tema decorrem de um contexto vasto. Sei que tudo o que envolve futebol é sempre extraordinariamente complicado e, portanto, vamos ver, aguardemos episódios, não sei, estamos numa altura em que estamos a discutir a habitação, não sei se esta questão se vai juntar aqui também ao debate ou se, pelo contrário, fica arredada. Vamos aguardar. Prognósticos só no fim do jogo, É só, exatamente, como diria João Pinto, como antigo diria lateral João direito Pinto, do Futebol Clube do Porto. Exatamente. Vera Gouveia Barros, mais uma vez, muito obrigado pela obrigada. presença neste jogo económico e contamos tê-la mais vezes neste programa para falar de estes e outros temas. Mais uma vez, muito obrigado. Jorge, acompanhas-me para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e esta é a fase em que peço as escolhas aos nossos comentadores. Hoje temos connosco Jorge Faria de Sousa. Jorge, vamos começar pelo número e o teu número para esta semana é o 20. 20 Ligas dos Campeões que estiveram em campo ontem, estamos agora a gravar uma quarta-feira, ontem em Anfield, num grande jogo onde o Liverpool começa a vencer por 2-0 e o Real Madrid, em busca da sua 15ª, acaba por golear. Foi de facto uma espécie de final antecipada, mas parece-me que esta edição poderá trazer aqui algumas surpresas, desde logo porque olhamos para este embate entre Real Madrid e Liverpool e estamos a falar de duas das melhores equipas europeias. É verdade que hoje Leipzig e City ainda vão entrar em campo à semelhança de Futebol Clube do Porto frente ao Inter. O Benfica parece-me, com a vitória na Bélgica, carimbará passaporte para os quartos de final. Mas há um outro jogo que tem também dois dos candidatos, Paris Saint-Germain e Bayern Munique, e portanto, olhando para o resultado até do Chelsea frente ao Dortmund, estamos a falar de uma edição da Liga dos Campeões que poderá trazer surpresas e eventualmente os dois clubes portugueses ainda em prova podem chegar eventualmente mais longe, olhando para este sorteio, que vai desde logo deixar pelo caminho pelo menos dois dos candidatos ao título. Olhando para o jogo de ontem, o Real Madrid acabou por ser muito competente, sob a liderança de Carlo Ancelotti, e acaba por dar um passo de gigante. Obviamente que é verdade que o Liverpool, noutras épocas, acredito que pudesse chegar ao Santiago Bernabéu e tentar surpreender o Real Madrid, mas olho para este Liverpool, parece-me cada vez mais em fim de ciclo e com algumas debilidades em termos defensivos. E portanto não acredito que consiga vencer por 3 golos de diferença e levar o jogo para prolongamento no Bernabéu, e portanto para já o Real Madrid deu um passo de gigante à conquista da 15ª. E um 5-2 com 2 golos portugueses, pelo menos 2 golos de jogadores que passaram recentemente pelo futebol português, Darwin Núñez e também Éder Militão. Passamos para o protagonista e é inevitável, de facto, falar
da Seleção Nacional Feminina de Futebol, que conseguiu uma proeza absolutamente incrível esta madrugada, e estamos a gravar quarta-feira, como o Jorge já referiu, uma proeza incrível, a qualificação para o Mundial. Sim, foi uma noite histórica para o futebol feminino em Portugal. O futebol feminino que tem registado um crescimento fantástico nos últimos anos. Obviamente que a aposta de clubes como o Braga, o Sporting e o Benfica no futebol feminino trouxeram uma maior competitividade ao futebol feminino e à Liga Portuguesa. Olhamos para a seleção nacional e hoje há muitas jogadoras internacionais a jogar nos principais clubes de futebol feminino com maior tradição nas principais ligas, por exemplo, na Liga Espanhola, algumas com passagem pela Bundesliga, pela Liga Inglesa, pela Liga Francesa, pelo Lyon, por exemplo, como é o caso da Jéssica Silva, que entretanto regressou ao Benfica, mas ontem, com a vitória frente à seleção dos Camarões, acabou por ser uma noite histórica. A seleção venceu por 2-1 e irá participar pela primeira vez num campeonato do mundo. Já tinha sido histórico o último europeu, agora com este apuramento para o Mundial, diria que o futebol feminino vive os seus melhores dias na sua história, e para muito contribuem com certeza os clubes e o futebol feminino de formação. Jorge, e agora no Mundial, como é que será? Tivemos a experiência do europeu há relativamente pouco tempo e, de facto, essa experiência vai servir para que Portugal possa fazer um Mundial mais interessante. Sim, eu até diria, olhando para a seleção que Francisco Neto tem à sua disposição, olhando para a base de recrutamento, e mesmo para os planteios de Sporting, de Benfica, de Braga, mas depois há várias jogadoras espalhadas um pouco por toda a Europa. A verdade é que eu acho que hoje Portugal já não é um underdog, se quisermos, como era nessa primeira participação no Campeonato da Europa, e será cada vez mais uma seleção que vai ser levada a sério pelos adversários, e acredito que possa continuar a surpreender, continuar neste processo de crescimento e de consolidação, quer em número de participantes, quer a seleção nos seus resultados. O próprio Benfica e Sporting, que já participaram na Liga dos Campeões de futebol feminino, e salvo erro o Braga também, julgo que já participou numa das edições, chegar cada vez mais longe nas competições europeias, porque faz parte desse processo de crescimento, não só dos clubes e da competitividade da Liga Portuguesa, mas também do talento e da qualidade da seleção. Agora, acho que hoje não será, ou se quisermos no Mundial, caso a seleção, como todos nós desejamos, faça um bom campeonato do mundo, não será de todo uma surpresa, porque olhamos para o investimento que tem vindo a ser feito pelos clubes e pela federação, e não será com certeza uma surpresa. Muito bem, Nova Zelândia, aí vamos nós. Jorge Faria de Sousa, muito obrigado. Até para a semana. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.